mas nós estamos aqui na apresentação do Senhor. E depois que foram concluídos os dias da purificação de Maria, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo filho homem que for primogênito será consagrado ao Senhor. E para oferecerem em sacrifício, conforme o que está mandado na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. E havia então em Jerusalém um homem chamado Simeão, e este homem justo e timorato esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. E havia recebido resposta do Espírito Santo, que ele não veria a morte sem ver primeiro ao Cristo do Senhor. E veio pelo Espírito ao templo, e trouxeram os pais ao menino Jesus para cumprirem com o preceito, segundo o costume da lei por ele. Então o tomou em seus braços Simeão e louvou a Deus e disse: Agora é, Senhor, que tu despedes ao teu servo em paz, segundo a tua palavra, porque já os meus olhos viram o Salvador que tu nos deste, o qual aparelhaste antes a face de todos os povos, como lume para ser revelado aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E seu pai e sua mãe estavam admirados daquelas coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse para Maria, sua mãe: Eis aqui está posto este menino para a ruína e para a salvação de muitos em Israel, e para ser o alvo a que atire a contradição. E será esta uma espada que transpassará a tua alma, a fim de se descobrirem os pensamentos que muitos terão escondidos no coração. E havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta havia chegado a uma idade já muito avançada e tinha vivido 7 anos com seu marido desde a sua virgindade. Achava-se então viúva de idade de 84 anos e não se apartava do templo, onde servia a Deus de dia e de noite em jejuns e orações. Ela, pois, sobrevindo nesta mesma ocasião, dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção de Israel. E depois que eles cumpriram tudo, segundo o que mandava a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. Entretanto, o menino crescia e se fortificava, estando cheio de sabedoria, e a graça de Deus era com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E as palavras do Santo Evangelho. Perdoe os nossos pecados. Pode se assentar, se você tiver onde sentar. Pode se assentar aí onde você está e vamos fazer uma reflexão sobre o Evangelho de hoje. As profecias estão se cumprindo. Gente, em Jesus as profecias se cumpriram no nascimento dele, na vida dele, na morte e na ressurreição. O Antigo Testamento já fala dele, né? E as profecias todas se cumpriram. E elas continuam se cumprindo. Disse o velho Simeão, homem cheio do Espírito Santo: Está posto este menino para a ruína e para a salvação de muitos. Salvação para quem crê em Jesus. É isso que ele está falando, a salvação para quem crê em Jesus e procura segui-lo. Para eles, Jesus traz a salvação. Ruína para quem o despreza, para aqueles que, conhecendo a verdade, lhe viram as costas. Para aqueles que mudam a verdade em mentira, fazendo de Jesus coisas que ele nunca foi. Dizem que ele foi o primeiro comunista da história. Isso é um absurdo, uma heresia, da excomunhão, uma besteira dessa, um absurdo desse. Falar uma coisa absurda dessa, uma calúnia, uma difamação contra Jesus desse jeito. Alguém que só era misericórdia e nunca justiça. Jesus sempre foi misericórdia, mas sempre falou de justiça também. Sempre pregou a justiça do Senhor. Dizem também que ele é uma mera causa, só uma ideia. É outra mentira. O Senhor está vivo, ele ressuscitou e nós sabemos disso. Ele ressuscitou, apareceu a mais de 500 pessoas e simplesmente está no meio de nós. Onde 2 ou mais estiverem juntos, lá no meio ele estará. Ele está no meio de nós agora, com vocês também. Porque todos nós nos reunimos aqui na capela, que se transforma numa capela virtual com você. Essas são as mentiras que as pessoas fazem e afastam os fiéis do verdadeiro Jesus. Com mudanças nas palavras que o Senhor disse na Sagrada Escritura, até o ponto de esvaziar todo o sentido do que foi ensinado. Com ensinamentos políticos, quando o Senhor nunca foi político, para esses então que o desprezam, para esses a ruína.
Para esses que ao invés de levarem você para Deus, você para Jesus, levam para eles mesmos, levam para a igreja, para os bolsos da igreja falsa, então esses aí é a ruína. E para nós que acreditamos, para todos os fiéis que realmente acreditam no Senhor, aí para nós a salvação. Simeão também diz: assim se descobrirão os pensamentos que muitos terão escondidos dentro dos corações. Jesus, ele via, Deus vê o coração. Jesus aqui na terra, ele também via o que cada um pensava. Quantas vezes desmascarou aí os fariseus, quantas vezes desmascarou aí os publicanos que pensavam mal dele. Ele sabia o que cada um estava pensando, né? Quantos pensamentos hoje escondidos têm sido revelados? Quantas máscaras estão caindo dentro dos nossos olhos por causa de Jesus? Pessoas que pareciam fiéis, que pareciam religiosos e religiosas, e quando as máscaras caem, nós vemos o que elas realmente são. Gente sem fé, aproveitadores da fé da igreja, oportunistas. No tempo de Bento XVI, havia padres e bispos que rezavam a missa em latim. Você olhava aquilo, nossa, que beleza. Olha, na Europa aconteceu muito, hein? Você olhava, que beleza. Olha, até teve padre que foi nomeado bispo justamente por isso. Pela fé que tinha, a tradição, o respeito à igreja, a fé em Cristo, o respeito à igreja de 2000 anos, né? Quando Francisco se tornou o Papa, entre aspas, eles vão e fazem missas gays e incentivam a sodomia. Esses mesmos que antes posaram de tradicionais. Está acontecendo na Europa. Hipócritas, diria Jesus aos fariseus. E diria para essas pessoas também: hipocrisia. Hipocrisia pura, porque usam o nome de Deus e o nome do Senhor, não simplesmente para nos levar a eles, mas para nos enganar. Só que naquele tempo era possível ouvir os fariseus. Quando Jesus falava dos fariseus, ele dizia: olha, não vejo o que eles fazem, vejo o que eles falam. Sigo o que eles falam, mas não faço o que eles fazem. Hoje em dia nós não podemos fazer nenhum nem outro. Nós não podemos nem ao menos ouvir o que eles falam e nem fazer o que eles fazem, porque eles falam errado, ensinam errado e fazem errado. São péssimos exemplos. E assim os segredos mais escondidos vão sendo revelados nesses tempos que são os últimos, e as profecias todas estão se cumprindo. As contradições do nosso tempo são imensas. Muitos falam de Deus, mas não do Deus verdadeiro, e sim de um Deus cômodo, que aceita tudo o que eles fazem. Muitos querem tudo de Deus, mas não oferecem nada em troca do amor recebido. Muitos transformam o Deus único em um Deus com D minúsculo, como se fosse um Deus pagão. Um Deus que faz tudo que eu quero, na hora que eu quero, e é só isso, né? Igual aqueles deuses que tinha na Grécia, em Roma, faz uma oferenda lá e está resolvido. E não é assim. A nossa vida com Deus é uma vida de filhos com o Pai que está no céu. Essa tem que ser a vida, uma vida filial de verdade, uma vida de filhos que são obedientes ao Pai, sabendo que vão passar com o Pai o resto da eternidade, ou no inferno, é um dos dois. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Então a gente precisa ser fiel a Deus, porque Ele nos ajuda, está sempre com a gente, sempre disposto a nos acolher. E nós então precisamos retribuir essa fidelidade, esse amor que Ele tem por nós. Para nós fiéis, o que importa? O que nós queremos? Nós que somos verdadeiros católicos, verdadeiros cristãos, seguidores de Cristo, nós queremos o Deus verdadeiro. Nós queremos seguir os ensinamentos de Jesus para chegar ao céu e um dia poder ver Jesus. Quantos santos e santas passaram a vida toda querendo vê-lo e levaram uma vida de penitência para que pudessem ver o Senhor no céu, né? Nós também queremos ver sua face, sua sagrada face gloriosa. E para isso, gente, todo esforço aqui na terra vale. Todo sacrifício para a nossa conversão, toda penitência, toda renúncia ao mundo vale para alcançar aquele que nos ama como ninguém nos ama, que nos ama muito, a ponto de dar a vida por nós. Pode ser que você tenha tido essa experiência já, alguma vez. Eu pessoalmente já tive. Senti o Senhor tão perto, mas tão perto por alguns minutos. De Ele deixar a gente sentir o Senhor tão perto da gente, que aqui, assim, a alegria que vem para nós é tão grande, tão imensa, né? Que você sabe que aí tudo vale a pena por Ele. Que todo sacrifício vai valer a pena. Toda dor vai valer a pena. Todas as lágrimas vão valer a pena. Porque a alegria de estar perto dele é muito grande. E para nós, daqueles que forem fiéis a Jesus, procurarem fazer aqui na terra aquilo que Ele mandou, o caminho que Ele mostrou no Evangelho, é aquilo lá que é para seguir. Para nós, nós teremos o céu. Nós estaremos perto dele, nessa alegria imensa que não acaba nunca,
durante toda a eternidade. Vale a pena ser fiéis a Jesus. Ofereça seus sofrimentos a Ele. Ofereça suas lágrimas a Ele em reparação aos sofrimentos que Ele também tem. E vamos juntos nessa jornada de volta para Jesus. Ele vai voltar e vai nos levar com Ele. Paz e bem, assim seja.